Olá, eu sou o Caio, estudante de Ciências Biológicas. Meu orientador é o professor Maron Gallier e eu vim apresentar meu projeto, Aplicação de Inteligências Artificiais na Identificação de Mamíferos na Mata Atlântica. As pesquisas com animais silvestres geralmente estudam distribuição, riqueza e comportamento. Para conseguir esses dados, eles usam de armadilhas fotográficas. Armadilhas fotográficas geralmente geram muitos dados que precisam de horas para serem analisados pelos pesquisadores. Como uma alternativa de otimizar e agilizar esse processo, as inteligências artificiais treinadas com modelos podem diferenciar animais, pessoas e imagens vazias. Entretanto, a maioria dos modelos que elas são treinadas são com animais da fauna do hemisfério norte e da savana, sem englobar áreas tropicais. Então, o objetivo desse estudo foi testar a eficiência de 4 inteligências artificiais quando postas para triar registro da fauna de mamíferos da Mata Atlântica. Foram testadas 4 inteligências artificiais: o Mega Detector, o Wildlife Insights, o IOJG e DeepFauna. O Mega Detector e o Wildlife Insights foram selecionados pois já são inteligências artificiais que são usadas na realização de estudos ecológicos, e o IOJG e o DeepFauna foram selecionados pois correspondem à fauna de mamíferos de áreas que não são tropicais, como o hemisfério norte e a savana africana. Todos os testes foram realizados em um computador com Intel Core i5 com 6 GB de RAM e todos foram testados sob o mesmo parâmetro de quantas imagens processariam por minuto e a porcentagem dos acertos de identificação perante dois conjuntos de dados. Dois conjuntos de dados são provenientes do projeto de reintrodução de ântracos promovido pelo Refão na Reserva Ecológica de Iguapiaçu, no estado do Rio de Janeiro, desenvolvido pelo Laboratório de Ecologia e Animais Silvestres da FRJ. A comparação das inteligências artificiais foi avaliado o tempo de análise e a eficiência de 4 estagiários em 3 conjuntos de dados. A velocidade humana foi cronometrada por cada estagiário e a eficiência na identificação foi realizada por uma segunda análise minuciosa. A análise humana foi realizada no mesmo computador usado para o teste com as IAs e um Intel Core i7 com 8 GB de RAM. Para a comparação do desempenho das IAs e o humano foi usado um modelo linear misto, com a comparação de modelos para uma nova no software R. Pelos resultados que foram dados, a velocidade das IAs foi de 10,1, com um desvio padrão de 11,5 imagens por minuto, com uma variação mínima de 3,8 imagens por minuto pelo Megadetector, mas com uma variação média de 3,9 imagens por minuto pelo Megadetector, 4 imagens por minuto pelo IOED, de 5,3 imagens por minuto pelo Wildlife Insight, por 30,9 imagens por minuto pelo DeepFauna, e com uma máxima de 32,5 imagens por minuto por uma das análises do DeepFauna. Já a eficiência média foi de 83,3%, com 18,1% de desvio padrão, variando de um mínimo de 57% de acertos pelo IOJD, 81,7% pelo Mega Detector, 87,8% pelo DeepFauna e 94,3% pelo Wildlife Insights, com uma máxima de uma das indicações de 99,6% de acerto. Já com as análises humanas, a velocidade de triagem foi de 44,3 imagens por minuto, com desvio padrão de 20,8, variando de um mínimo de 16,7 imagens por minuto até um máximo de 81,4 imagens por minuto. A eficiência humana foi de 99,2%, com desvio padrão de 1,2, variando de um mínimo de 95,7% até um máximo de 100% de acerto nas identificações. A partir do gráfico, a gente consegue identificar o quão eficiente o ser humano foi sobre as IAs, mostrando que o desempenho dele foi bem superior, enquanto as IAs não tiveram um desempenho tão grande. Então, pode-se concluir que as inteligências artificiais ainda demonstram limitações, entretanto, esse resultado pode ter sido dado já que o computador que foi usado não era um computador tão bom, entretanto, a maioria dos laboratórios contam com computadores para fazer esse tipo de estudo. Então, ainda há uma possibilidade da inteligência artificial ainda ser uma alternativa boa, caso seja usado um material melhor, um computador melhor para fazer esse tipo de estudo. Então, ela ainda é considerada eficiente para fazer o processamento desse tipo de dado. Obrigado.